sobre autoconhecimento e a busca da felicidade de sua produção. Nesta oportunidade, quero ressaltar que há 3 anos, uma entidade do terceiro setor, denominada Associação do Bem, com sede aqui em Florianópolis, promoveu a realização de um documentário sobre autoconhecimento e busca da felicidade. A tão desejada felicidade para todos nós. A doutrina dedica-se a disseminar conhecimento voltado para o bem-estar físico, mental, espiritual, social e ambiental do ser humano. É dirigida pelo nosso engenheiro Dorival Florianópolis, Dorival Schultz, a quem convidamos para nos contar que foi essa sua experiência de realizar filme de longa-metragem sobre temas tão complexos e fascinantes. Filme e documentário esse que, nas antestreias de São Paulo e Rio de Janeiro, teve enorme sucesso e vai ser exibido no dia 21 próximo em 10 grandes cidades brasileiras. Hoje teremos o imenso prazer de ouvir um pouco desse grande desafio alcançado pelo nosso companheiro Dorival Schultz. Dou então a palavra ao nosso companheiro, pois estamos ansiosos para ouvi-lo. Por favor. Eu queria ter cumprimentado todos. É um prazer estar aqui todas as festividades. Como é para vocês isso? O desafio que ele deu de descontar rapidamente, que dizem que a plateia gosta muito das apresentações que são mais curtas do que o prometido. Aqui eu tenho 20 minutos e prometo que terminarei em 15, para que vocês comecem a ficar felizes. Uma das maneiras de encarar a vida. A Associação do Bem é uma ONG de caráter familiar, por enquanto. Ela foi criada por 4 filhos meus, que me colocaram na parede para eu aceitar o cargo administrativo e ajudar na organização. Ela tem 4 anos, 5 anos talvez, e ela, como o presidente mencionou, tem o objetivo de disseminar conhecimento voltado para o desenvolvimento integral do ser humano. Nós pretendemos que esta ONG seja maior, tenha mais associados, o que iremos fazer, creio eu, a partir dos resultados desse documentário. A ONG se dedicou nesse período a realizar um filme que trata de um tema bastante interessante, que é a busca do autoconhecimento e a busca da felicidade. É muito fácil criar uma ONG no Brasil. Se algum de vocês já se aventurou a fazer isso, sabe o que eu estou dizendo. Há dificuldades, há preconceitos, muitos deles razoáveis. Os bancos nem sempre aceitam por conta com homens. O banco disse para mim, logo no começo das nossas atividades, que não abria conta bancária para ONGs, casas de espetáculo erótico. E não esqueço agora qual era a terceira, que não merecia o favor daquele banco. Enfim, vencidos trâmites, processos e custos burocráticos, a ONG existe totalmente regular, e foi decidido fazer esse filme. Esse filme, por quê? Porque estes 4 jovens, que são meus filhos, por coincidência, são todas pessoas muito espirituais. E 2 deles são cineastas.
formados nos Estados Unidos, mudamos para cá, e havia, portanto, uma facilidade técnica também de se abordar. Fazer um documentário é a maneira mais fácil de entrar na indústria do cinema, porque ele é o filme mais barato. Mas é um filme que sempre tem menor sucesso comercial. O documentário não interessa aos exibidores e também às plateias por períodos muito longos. Se vocês prestarem atenção, vamos ver quando passa o documentário, uma semana e meia, duas, no máximo, depois ele quase nem continua. Mas ele é a porta de entrada, frequentemente, para que os cineastas se aventurem em atividades mais ousadas. Vocês têm uma ideia, esse é um filme que deve ter custado perto de R$1 milhão. Eu costumo lembrar que a Fundação Schultz ajudou bastante, porque no começo foi muito importante. Não havia por que as pessoas confiarem em 4 jovens que queriam fazer alguma coisa. Então foi necessário envolver o orçamento familiar. Mas depois, hoje nós temos, para a realização desse filme, 600 contribuintes, colaboradores, pessoas físicas, e um número muito relevante de pessoas jurídicas privadas. Conto isso 2 ou 3 horas. O Cinemark, onde nós estamos passando o filme em várias praças. A NET, essa que judia tanto da gente à noite, com problemas às vezes de liga-desliga, mas foi muito gentil, muito carinhosa, muito caridosa, e nos financiou também. A somatória de todos os recursos encontrados permitiu que os produtores fizessem o filme. Os produtores são os meus filhos e eles doaram os direitos de exploração comercial do filme para a ONG. Portanto, os resultados desse filme, daqui para frente, serão da ONG e nós pretendemos com eles, se houver, dar um pulo qualitativo nas atividades da nossa entidade. O filme está pronto, foi passado em São Paulo para os patrocinadores. Nós reunimos 1.200 pessoas em 7 salas do Cinemark no Shopping Center de São Paulo. Felizmente o filme foi um sucesso, ou seja, ou me disseram que foi um sucesso ou estão mentindo para mim, mas eu acredito que o filme foi realmente um sucesso por essas manifestações que eu ouvi. Depois passamos no Rio, onde o número de patrocinadores era menor, 600 pessoas participaram da antestreia e com resultados muito positivos. Agora, no dia 21, nós vamos passar o filme em 10 praças no Brasil. Porto Alegre, Curitiba, Rio, São Paulo, Florianópolis, obviamente a ONG nasceu aqui, nós fazemos questão que, além de termos alguns patrocinadores daqui, mas felizmente, eu diria, os assentos estão esgotados nas 10 praças. E não há mais possibilidade. Então nós estamos negociando já com o Cinemark, já conseguimos aqui em Florianópolis. O filme vai passar novamente no dia 5 de dezembro. Quem entrar no site www.eumaior.com.br encontrará os caminhos de como fará para assistir ao filme. O filme é uma iniciativa, eu termino aqui porque eu quero passar um pequeno tempo, vocês apenas 3 minutos. O filme é o resultado de entrevistas com 30 personalidades brasileiras. Quando eu digo personalidades, eu digo pessoas importantes, não necessariamente pessoas que estão na crista da onda. Nós mesclamos as opiniões dessas pessoas. Temos até, por exemplo, o depoimento de um transexual. Devo admitir que, conservador que sou, eu reagi à ideia de entrevistar um transexual. Os produtores me disseram, se pretendemos nós dar a visão que a humanidade deve ser felicidade, nós precisamos ouvir todas essas pessoas que podemos. Só vamos ouvir 30, por que não ouvir o transexual? Mas temos o teólogo Leonardo Boff,
temos o filósofo Mário Capello, temos uma única pessoa política, Marina Silva, que foi evitada não em função da sua atuação política, mas em função da sua atuação na área ambiental. O nome dos 30 entrevistados está no site. Alguns deles vão aparecer para os senhores aqui no material. Eu gostaria muito de convidá-los a assistir ao filme. Como nós queremos que a mensagem seja transmitida, que as pessoas ouçam o que foi dito, esse filme também, ao mesmo tempo que nós estamos vendendo ingressos por R$20, ele já está no YouTube gratuitamente. As pessoas podem baixar o filme de graça. E imediatamente após a exibição de filmes, iniciaremos a venda de DVDs normais em Blu-ray, porque nós verificamos, quando passamos o filme em São Paulo e no Rio, que ele produz indagações. As pessoas terminam o filme e dizem: o que foi que aquele sujeito realmente disse? Então, a ideia de ter DVDs é a ideia de disseminar ao máximo possível a mensagem. E as pessoas que não podem pagar poderão ver o filme. Evidentemente, se você ver o filme no YouTube, você não vê em HD, e o filme em HD, a qualidade do filme de imagem é excelente, o som é excelente, Dolby no mais alto nível. Aqui, infelizmente, vocês não vão ter a chance de ver o quanto que a imagem é perfeita, porque por causa das limitações vai passando de um equipamento para outro e a imagem decai, mas o filme é realmente muito bem feito. Eu espero que vocês assistam, espero que vocês gostem e eu espero que vocês possam, de alguma forma, no futuro, apoiar as movimentações da nossa associação, que tem pretensões muito interessantes, muito boas para a humanidade. Eu vou agora só acertar ali, apertar os botões, ou você me ajuda no momento também, porque o meu assistente de informática é o dono da banca. O senhor me pediu para fazer um comercial gratuito, muito simples da Polidite. Aqui, ó. E ele me obrigou a comprar. Eu agradeço a vocês essa oportunidade e, como prometi, falei em 13 minutos, mais 3 do filme, 16. Errei só um minuto. Muito bom, o que estamos fazendo aqui? Para que serve a vida? Quem sou eu? Por que nascemos, morremos? Há significado nisso? Por que tudo isso? É por nada? A prisão é maia, é ilusão. É eu saber quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou. E como dizem os bons navegantes, nenhum vento é favorável para aquele que não sabe onde quer chegar. Um dos desafios do ser humano é conhecer-se a si mesmo. É quem sou eu, finalmente. Encontramos espelhos de nós mesmos em todas as partes. E não nos identificamos como um deles. Quanto mais a gente conhece sobre as coisas, mais a gente desconhece também, mais perguntas surgem. E essa questão está ligada profundamente com a questão de quanto a gente pode conhecer o mundo. Acredito mesmo que as descobertas do homem para com ele mesmo não precisam de um grande telescópio, de um grande microscópio ou de uma caverna numa montanha para ele se encontrar com ele mesmo. Deve ser mais corriqueira essa procura. Você estar na montanha desempenhando um esforço físico intenso, muitas vezes correndo riscos, gera assim, uma grande introspecção, assim, você começa a pensar em tudo na sua vida, naquele momento que você está ali. A minha vida, o meu esporte serve como uma ferramenta de autoconhecimento muito grande. Você se expõe de uma maneira louca, você morre. De uma maneira preparada, você aprende. Cara lá, ó, puta.
Esse eu acho que é experimentação. Esse eu acho que é um ponto de sutileza. Nós somos únicos, ainda que iguais. E acho que a beleza da condição humana é essa possibilidade de você ser completamente original e completamente igual. É um paradoxo. Mas é isso, né? A vida é uma eterna mochila. Vai da tua mochila e vai. Muito bom. Pô, Dorival. Que a felicidade são pequenos momentos, é uma colcha de retalhos, como eu já li nas minhas leituras, em algum livro. A felicidade são momentos que a gente deve guardar como se fossem pequenos retalhos, porque essa colcha de retalho vai nos agasalhar nas intempéries, nos momentos difíceis da nossa vida. Então, em agradecimento, o Rotary Clube de Florianópolis lhe entrega neste momento um certificado pela brilhante palestra e pelo filme de longa-metragem deste documentário maravilhoso, que com certeza vamos prestigiar e nos servirá para a nossa vida. Parabéns! Também lhe entregamos um outro certificado de reconhecimento social conferido à Associação do Bem, dirigida pelo companheiro, pela realização do filme de longa-metragem documentário sobre autoconhecimento e a busca da felicidade. A maneira como os tickets são comprados é na internet e as pessoas então no dia, sugiro chegarem meia hora antes, porque numa base de quem chegar primeiro, senta primeiro, se não quiser sentar muito na frente, está provado que está vendendo bem, vocês recebem a entrada lá por 2 coordenadores que estarão lá no nome de vocês. Aí é só entrar. Só em dezembro. Vai ser só em dezembro. 7 de dezembro, né? Dia 5 de dezembro é o próximo. No site já está tudo explicadinho. Muito obrigado.